E aí, tudo bom, meu povo? Tem alguns dias que eu não consigo gravar o vídeo, final de ano foi bem tumultuado e com a questão das aulas terem sido alteradas e com a pandemia, foi, nós finalizamos o ano, na verdade, dia 23 de dezembro. E aí foi bem corrido, trabalhando e ainda tendo que estudar, fazendo as aulas práticas também que ficaram acumuladas ainda do primeiro semestre do ano 2020. Mas vamos lá, eu queria contar para vocês um pouquinho a minha experiência, o que aconteceu comigo no início do curso de medicina. E eu acho que esses dias eu estava pensando sobre isso, queria compartilhar porque talvez muitos estão passando por algo parecido, talvez vai ajudar. Bom, gente, quando eu comecei o curso de medicina, eu estava trabalhando e tudo, e enfim, você acha que você está passando por determinadas coisas por causa de uma estafa mental, muito trabalho, isso, aquilo, outro, enfim. E eu senti que tinha algo errado comigo, mas não sabia ao certo o que que era, e vai aqui, vai ali, não finalizou, né, o que estava acontecendo. Bom, só que aí quando eu iniciei o curso de medicina, algo começou a me chamar a atenção, me incomodar, porque eu sempre fui de estudar bem e tirar notas boas. Só que por mais que eu estudava, eu não conseguia tirar nota. Eu lia, daí 2 minutos eu não tinha retido nada. E isso começou a me preocupar bastante. E eu fui para o final do semestre, no primeiro semestre, como eu falei no outro vídeo, né, eu entrei pelo chamado reingresso. Então eu comecei o curso no segundo semestre do curso de medicina. Como dentista, nessa prova eu consegui eliminar só um semestre. Então, assim, eu vi que não estava legal, tinha algo errado. Das disciplinas, eu só não peguei prova final em uma das disciplinas, peguei em prova final em tudo. Isso nunca tinha acontecido na minha faculdade, quando eu fiz odonto. Você pega uma prova final ou outra, mas assim, todas praticamente nunca tinha acontecido. Não porque eu não estudava, eu estava estudando muito, mas não ia para frente. Comecei a perceber que algo da questão da minha cognitivo não estava legal. Eu não estava retendo, eu não estava aprendendo. Eu fiquei com muito medo de perder o semestre ou, né, ficar com uma prova, agarrado em uma matéria. Enfim, passou o semestre, fui atrás de ajuda, vai daqui, vai dali, procurei psicólogo, achando que era uma coisa e outra, procurei neurologista, fui parar em psiquiatra e assim, é, fui em 2 psiquiatras e ambos afirmaram algo semelhante, que eu estava com um quadro que não era depressão, mas ao mesmo tempo não era um quadro de ansiedade, né, crise de ansiedade. E eu tentei fazer, me passaram medicamento. O primeiro que eu fui me passou medicamento, eu não consegui usar. Fiquei muito mal. O medicamento, ao invés de melhorar, eu piorei muito. Não consegui fazer uso, tentei, tem aquela coisa de adaptação, período de adaptação, mas não consegui. Aí procurei um outro psiquiatra, também não consegui. Com as medicações mudou, não usou aqueles dois que eu já tinha usado, começou a usar outra medicação e mesmo assim também fiquei muito mal. E, enfim, e entrei no outro semestre já não bem com essa situação, com outras coisas. Como eu falei, achava que eu estava cansado, achava que aquilo que estava acontecendo comigo, que não estava deixando bem, era estafa, era algumas questões profissionais que tinham me cansado e tal. Enfim, entrei em outro semestre e no semestre seguinte eu comecei a estudar um pouco mais aprofundado de neurologia e tinha um pouquinho de psiquiatria também, apesar de ser o terceiro semestre da faculdade, mas lá eles fazem módulos conjugados, então você não estuda a fisiologia separada da anatomia, no chamado módulo PBL, você estuda o problema. Então você pega um caso clínico e vai destrinchando aquilo. E à medida que eu fui estudando algumas coisas, começou a me chamar a atenção que tinha algo em comum com o que eu estava vivenciando. E eu assisti uma palestra de uma psiquiatra do Rio de Janeiro, muito famosa, agora me falha a memória, e ela esteve na minha faculdade fazendo uma palestra, e muito do que ela falou, eu comecei a me enxergar dificuldade no sono, dificuldade cognitiva,
dificuldade, muita dificuldade em reter memória. Então, assim, uma série de coisas que ela falou eu fui vendo. Então, nesse ponto eu ainda não tinha passado nos psiquiatras, tá? Foi aí que eu fui também tomando esse tino de procurar. Enfim, não consegui fazer uso do medicamento, não consegui, eu descobri que eu infelizmente nesse sentido, eu sou uma das raras pessoas que tem uma resistência a medicamentos antidepressivos, e aí foi sugerido fazer um exame de DNA, de mapeamento de DNA para ver qual medicamento que eu ia, mas caríssimo, eu na faculdade, nesse momento não dava para fazer esse exame. Desisti de fazer o exame e comecei a estudar, enfiar a cara e estudar sobre o processo. Passou um semestre, passou outro, e com muita dificuldade comecei a entrar em alguns outros conteúdos um pouco mais dinâmico, e eu comecei a entrar em outras disciplinas de psiquiatria também, e eu comecei a perceber que o quadro que eu tinha, na verdade, não estava necessariamente dentro de uma quadro de depressivo e ansiedade, mas sim no quadro de burnout. Então, assim, eu descobri estudando e discuti com um professor na época lá também. Então, o meu quadro estava mais dentro de um quadro de burnout do que, na verdade, um quadro de ansiedade, depressivo. Então, se você for entrar nesse viés aí, você vai ver que o burnout tem essas características, mas é focado em relação a uma sobrecarga de anos de trabalho, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, em outro momento talvez eu falo melhor, mas que tem mais razão com a questão do estresse, da sobrecarga, que durante anos exposta num determinado trabalho. Enfim, eu sabia mais ou menos o que eu tinha, mas como tratar, eu não sabia. Aí eu fui na fisiologia. Se o estresse, se a depressão, se a ansiedade, nós temos uma carência de serotonina, qual outros neurotransmissores ou substâncias que estão mais elevados, cortisol, etc. Eu comecei a estudar isso. Eu comecei a entrar muito numa medicina mais integrada, voltado mais para a parte da medicina ortomolecular e nutricional. Então eu comecei a modular as minhas atividades, desde atividades cognitivas, artesanato, comecei a fazer artesanato com madeira, já tinha até um tempo que eu estava fazendo, mas me dediquei um pouco mais, vi que estava me fazendo bem e mudei a minha vida em relação à alimentação. A gente usa muito dizer que nosso segundo cérebro é o intestino. Comecei a cuidar e ver de uma forma diferente a saúde do meu intestino, mudando a alimentação para melhorar essa produção serotoninérgica. Comecei a fazer alguns suplementos também que favorecessem essa questão, e gradativamente logo no primeiro mês eu já senti uma melhora muito grande. Por exemplo, dormir para mim era uma dificuldade muito grande. Eu comecei a ver que eu estava dormindo muito bem, até demais em alguns momentos, enfim, e comecei a ver que também a minha memória, o meu estado emocional, psíquico, eu comecei a me centralizar mais, coisa que eu não estava conseguindo, é um leque muito grande, não dá para a gente entrar nesses detalhes, mas enfim. Ou seja, o estudo da medicina, na verdade, começou a me abrir um leque até para eu entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, eu achei que eu não fosse dar conta, gente. Eu confesso que quando eu percebi o processo que eu estava, vamos supor assim, depressivo e cognitivo lá embaixo, eu falei, eu não vou dar conta, com um monte de coisa, trabalho, consultório. Mas aí eu fiz do estudo a terapia, digamos assim, para eu conseguir chegar lá. Bem, isso são algumas coisas, uma das coisas, talvez a mais complicada que eu vivenciei logo no início da medicina. Então, quando a gente fala de fazer mudanças, iniciar um novo processo, a gente às vezes não imagina nem até com que a gente vai deparar. Eu quase que eu desisti, confesso isso, que eu quase desisti no primeiro semestre. Foi muito difícil quando eu vi que eu não estava aprendendo. Então, a primeira coisa que a gente pensa em desistir, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu tô com a cabeça ruim, eu tô isso, eu tô aquilo outro. Bom, o que eu tenho para te falar é o seguinte, seja qual for o seu problema, e olha que eu tava mal, não tava legal não, confesso para vocês que eu tava
muito mal. E foi quando eu entrei no curso, isso que foi o grande problema, é que as cortinas caíram, que aí veio à tona como que eu estava. Bom, não sei o que você está passando, concluí, estou no meio agora da faculdade, como diz o pessoal, meio médico, né? Agora falo assim, agora eu sou meio médico. Então, estamos rompendo devagarzinho, não é fácil, mas às vezes usa da dificuldade para ser trampolim. Então, eu usei da dificuldade de um problema para eu garimpar e descobrir aquilo que eu estava, aprendi muito com aquilo e ao mesmo tempo trouxe uma melhora para mim. Não sei o que você está vivendo, mas tenta fazer do seu problema um trampolim, não te levar para baixo, porque na verdade a primeira vontade que a gente tem é fazer isso, é desistir. Foi quase isso que eu fiz. Bom, gente, é isso aí. Queria compartilhar com vocês esse episódio que eu passei no início da faculdade, graças a Deus superando. E hoje usei o conhecimento, usei aquele momento difícil para eu aprender e ao mesmo tempo me descobrir e conseguir trazer uma melhora para minha mente, para o meu corpo. Espero que tenha sido útil para vocês. Acompanhe a gente aí nessa trajetória até o final da faculdade. Se você tem um sonho, vai atrás dele. Fácil não é, mas não é impossível. Basta ter fé, garra e certeza de que você consegue. Você é capaz. Valeu? Deixa seu like. Se quiser comentar alguma coisa aí legal, porque isso fortalece a gente. Valeu nessa caminhada. Forte abraço, gente. Até mais. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas desculpa aí, mas é que eu queria compartilhar com vocês isso que estava agarrado na minha cabeça. Valeu, um abração, tudo de bom para vocês.